Sistema Fieng, 84 anos apoiando a indústria de Minas. Olá, tudo bem? No programa de hoje nós vamos conversar sobre um assunto que está em tela em todo o país e principalmente aqui em Belo Horizonte, que é o segundo polo de startups. Essas empresas do século XXI que fazem projetos enxutos, diretos, rápidos e geralmente para a internet, criando os aplicativos, esses que você usa no dia a dia, que é os que nós usamos. E aqui na capital mineira, um banco está também nesse segmento a partir de agora. O Banco Semear, que é de um grupo também aqui de Belo Horizonte, Séculos. E quem está conosco para essa conversa de hoje é o presidente do Banco Semear, o Roberto Azevedo. Muito obrigado pela sua presença, Roberto. Eu que agradeço, João Carlos. Pois é, vamos começar dando aí um panorama para você que acompanha agora o programa. Primeiro, o que é o Banco Semear? Um banco mineiro. Temos poucos bancos privados de Minas Gerais. Não é, Roberto? Nós temos aqui o Banco Mercantil do Brasil, que tem agora um braço, que é o BMI, que também é de financiamento de empresas, de médias empresas. O Inter, né, que surgiu também. Basicamente, esses três. E agora, o Banco Semear. Como é que ele vem nessa nova roupagem? Como é que ele surgiu? E qual é a expectativa que o mercado pode ter sobre ele, principalmente o mercado de inovação e tecnologia? Bem, o Banco Semear ele já tem 10 anos, então é um banco novo, mas que já passou por muita coisa. A gente aprendeu nesses vários anos aí, como atuar no mercado, como trabalhar bem próximo ao nosso cliente. Foi um projeto que foi amadurecendo durante os anos. A gente iniciou o projeto em 2001, como Séculos Financeira, e depois, em 2006, viramos banco, fizemos a transformação e de lá para cá viemos atuando nessa área e crescendo, né? Agora, recentemente, em 2016, houve uma troca, eu entrei para a presidência do banco e a gente tem feito essa transformação digital e é por isso que a gente está criando esse espaço aí. E o senhor está aqui no programa exatamente para isso. A novidade está no ramo de atuação. Nós estamos agora em tempos de internet, não é? As coisas são todas digitais. Bem, dentro dessa escolha que foi feita agora, de atuar também na área das startups, tecnologia, inovação, o banco vai financiar as startups? Não vai, porque o juro está muito alto ainda, né? Os juros estão aí caindo devagarinho, a economia recuperando, então vai caindo. Vai atuar também nessa área? Ou qual é a ideia de vocês a partir da implantação, inclusive, né, de uma área para acolher as startups mais importantes aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais? Esse é o nosso projeto final, então a gente quer apoiar, quer investir nessas empresas, mas eu costumo falar que é uma maratona. Então a gente está no primeiro quilômetro, a gente tem que caminhar junto com essas empresas. E o espaço de cowork que a gente criou, onde vão ter várias empresas que têm sinergia entre elas, que falam a mesma língua, que estão com o mesmo objetivo, que é melhorar a produtividade, que é dar um produto mais fácil para o cliente. Então, elas vão estar juntas ali, a gente vai dar toda a infraestrutura para elas, um processo de mentoria, ou seja, a gente tem profissionais que já conhecem bastante desse mercado, que tem todo o know-how para poder passar para eles. Já passaram por várias experiências bem-sucedidas e algumas mal-sucedidas e vão poder assessorá-los nessa transformação. Então, a gente vai estar com esse espaço junto, é o primeiro passo. Eventualmente, a gente vai estar acelerando algumas empresas e fazendo processo de investimento formal nelas. Pois é, e quem está acompanhando agora já mexe aí, como diz o meu, já mexe com startup, deve estar pensando o seguinte: se não vai ter, em termos de financiamento, vai ter de infraestrutura, né? O edifício de vocês, ali na Afonso Pena,
com Paraíba e a Praça Tiradentes aqui em Belo Horizonte, a gente passa lá perguntando qual que será aqui a vocação desse espaço. Quer dizer, começa a se delinear, o senhor acha já nesse campo então, de startup, tecnologia, inovação? Conhecimento, eu acho que ali tem um polo de conhecimento que a gente tem que saber aproveitar e investir bastante. O 17º andar, a gente escolheu um local privilegiado. Quisera eu, no meu tempo, ter começado no lugar com aquela infraestrutura. Então, a gente vai dar tudo que um profissional, com a qualidade que a gente tem aqui em Belo Horizonte, com a criatividade que eles têm aqui, para levar ao mercado soluções inovadoras mesmo, soluções disruptivas, que é o que eles estão chamando agora, que mudem o conceito atual para um novo paradigma, né? Hoje a gente está muito fixado em algumas soluções, em alguns caminhos, e principalmente na área financeira a gente vê muita necessidade de mudança. Esses juros altos que você estava citando aí é um reflexo disso, né? Existe maneira da gente trabalhar e de atuar de forma diferente. A população ela carece disso e a gente quer prover esse tipo de serviço junto com essas startups, essas empresas. Bem, eu percebo que o senhor entende aí do assunto não só de banco, mas também de tecnologia. O senhor é formado na área ou é um administrador que foi para essa área? Porque hoje a gente não tem uma ferramenta só não é? Eu digo que a gente tem pelo menos aí as 7 inteligências. Você pode ter muito talento. Não tinha o Leonardo da Vinci, que a gente brinca, né? Tinha muitos talentos, embora tenha um trocadilho da Vinci, não é porque tinha 20. Não, ou seja, ele tinha um talento para várias áreas, né? Inclusive anatomia, desenho, que ajudou muito. Era um gênio. Era um gênio ele. O senhor é formado em qual área? Sou formado em administração, mas eu sou um apaixonado por tecnologia. Então eu comecei na área da computação em 82, com 12 anos, comecei na parte de programação, sempre gostei disso. Sabe aquele menino que está em casa que tem que programar o videocassete da época? Então era eu já comecei naquela época com isso. Fui evoluindo sempre na área de programação. Cheguei a entrar para a faculdade na área de programação, mas eu percebi que, como eu já vinha atuando há bastante tempo, seria mais proveitoso para mim conhecer a empresa. Eu sempre gostei do mercado corporativo. Então, eu fui para a administração de empresas. Você acaba passando por várias cadeiras e todas dentro de uma empresa, né, pegando as diversas áreas. E isso foi muito útil para mim, para entender o funcionamento de uma empresa. Isso foi contaminado pela tecnologia e agora, estando, né, presidente do Banco Semear, o senhor já levou logo essa ideia e já deu o chute inicial. Eu administrei uma empresa de tecnologia durante 20 anos e fui convidado para atuar no Banco Semear justamente para levar essa inovação digital para lá. A gente chega com uma nova pegada, tentando modificar algumas coisas que a gente vê que um caminho pode ser mais curto ou melhor entendido pelo consumidor. E agora a gente também está trazendo empresas de fora para poder nos ajudar. Muito bem, nós vamos agora para um pequeno intervalo e voltaremos conversando com o presidente do Banco Semear, que está atuando agora nessa área. É o chute inicial na área de ciência e inovação aqui em Belo Horizonte. Eu espero você. Até já. No programa de hoje nós estamos conversando com o presidente do Banco Semear, que é do Grupo Séculos, bem mineiro, bem aqui de Belo Horizonte, é o Roberto Azevedo. E ele tem também no sangue, a família Azevedo aqui, a parte também de atuação na área social, beneficiando as pessoas, na verdade. É o seu pai que mexe com essa área há muito tempo? É o meu tio. O seu tio, né? O seu Jairo. O seu Jairo Azevedo. Pois é, agora, isso também está no sangue, quer dizer, você está num banco e ao mesmo tempo está olhando o lado social, porque quando se investe onde o senhor está investindo agora, criando esse espaço para startups, o senhor está fazendo o quê? Promoção social também, né? Gerando emprego, gerando renda, bem-estar, essa que é a verdade. O senhor também traz esse, na fitinha do seu DNA, deve ter também gravado isso, não? Na verdade, eles ensinam isso para a gente, então... Apesar de eu ter no DNA, a gente aprendeu isso com o tempo. Então, mesmo sem ter nada, eles sempre atuaram ajudando as pessoas. Desde que eu me lembro, desde 71, eles já faziam algum tipo de ação social
mais reforçada, criaram uma estrutura dentro do banco e das empresas que tem que ajudar esse lado social, fornecendo dinheiro, fornecendo material humano, para que a gente fomente isso. Hoje são mais de 50 obras sociais que o seu Jairo olha. A gente tem que estar sempre envolvido, porque é muito trabalho. E em época difícil, economia difícil, mais ainda eles precisam, mais do apoio, mais esforço tem que ser dado. E agora tem mais uma âncora, né, que é o caso do Banco Semear, que está atuando nessa área. Agora, em startups, Roberto, a gente sabe que tem Lemonade, quer dizer, aquele Juninho que está começando, e tem o Master já, aquela que já está... Todo mundo tem uma ideia, vem de Platão lá na Grécia há 3.000 anos, né? Todo mundo tem boas ideias. Tem que ter muitas ideias para ter boas ideias. Agora, e transformar isso em produto? Aí é que exige, né, a dedicação e o conhecimento. Tem que ter uma expertise também nessa área. Quais poderão participar do Hub? Ou seja, dessa área para desenvolver e vocês dando o apoio logístico neste primeiro momento, numa palavra nova, né, que surgiu aí agora, que é coworking. Work é trabalho e tal. Não é? Só traduzir para a gente e quais os segmentos poderão participar. Em que nível? Lemonade ou no Master? O coworking, né, esse trabalho em conjunto, ele tem muito mais sentido. Para que eu vou ficar preso numa sala, no meu mundo? Hoje o mundo está todo conectado, eu tenho internet, eu tenho milhões de meios de comunicação. Então a gente está dando acesso a uma comunicação, a uma criação mais interativa. A gente permite, num espaço compartilhado, com que várias pessoas possam trabalhar juntas e trocar ideias. A gente está trazendo empresas que já estejam em projeto inicial, já tem alguma ideia concebida, não está ainda só no PowerPoint ou no esboço, e a gente vai apoiá-las, mostrando um melhor caminho. O foco mais na área financeira, esse é o core business nosso, né, onde a gente quer atuar mais forte. Não quer dizer que uma outra empresa de tecnologia não possa ter espaço lá, isso vai estar aberto. E acho que você falou muito bem, né? Ideias várias pessoas têm, mas a capacidade de execução é que faz diferença. Eu costumo falar que eu pago R$1 por uma ideia, mas por uma ideia executada e você levar até o fim, só quem empreendeu sabe a dificuldade que é. E a gente quer dar apoio para esse empreendedor, para quem quer fazer acontecer mesmo no mercado. Pois é, agora eu fico pensando, eu estive lá também, né, na inauguração da parceria do Semear com a empresa que vai cuidar, tem expertise também nisso. Eu visitei, é muito interessante. Eu, por exemplo, estou nos últimos anos, é muito interessante, eu estou fazendo reuniões ou no Diamond, que é um shopping aqui em Belo Horizonte, né, tem vários espaços para você, né, levar o escritório, né, aqui está o escritório, né, o Smart, ou se não, um mini iPad ou qualquer outra ferramenta. E também no pátio. E fiquei pensando, será que vale eu manter o meu escritório, não é? Porque eu vou lá só uma vez por semana quando vou. Então, estou procurando um lugar que eu faça network. Por que shop? Porque a gente faz network. Uhum. E a ideia do cowork eu percebo que é por aí. Só que é um hub já dedicado, que a gente chama. Bom, nesse ponto de vista, quantos que cabem lá, quantas empresas, qual é o potencial e também qual é o investimento que o Banco Semear fez? Porque isso não é de graça, ou seja, né, tem que montar. Eu vi lá, tem as baias, tem auditório, tem muita coisa lá. Qual foi o investimento e quantos vão estar lá? Quantas empresas? A gente investiu, o grupo investiu R$2,5 milhões para estruturar o andar inteiro. Então, eu tenho todo o mobiliário, a gente quis primar pela qualidade. Levamos toda a infraestrutura, cabeamento estruturado, salas de reunião, TVs, tudo que o empresário precisa para desenvolver o negócio dele. São 85 posições e aí o número de empresas vai depender de quantas posições cada empresa vai pegar. Então, às vezes a empresa é ele mesmo, sozinho, né? Ou então ele tem 4, 5 pessoas que vão estar trabalhando em conjunto e a gente consegue organizar para que eles fiquem mais próximos lá e possam aproveitar melhor o espaço. Pois é, eu vi também a informação 16, neste primeiro momento, eu vi lá a CID, né, que é um programa do Governo do Estado, aliás, um bom programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnologia, que é o Miguel, que é o secretário que gosta, eu vi uma palestra dele, ele é professor também de MBA, ele conhece do assunto. Tem gente que conhece, é outra história, né? Ajuda muito. Então, nesse primeiro momento, a FIENG também tem a FIENG Lab, todas essas estarão, já nesse primeiro momento, são aquelas
pioneiras dentro do novo desenho lá que o Banco Semear fez, Roberto? O nosso projeto é um hub de inovação, então a gente tem que estar conectado com as várias empresas, várias entidades que estão apoiando a inovação. Minas Gerais, Belo Horizonte, a gente tem uma posição privilegiada, porque várias empresas já tomaram ciência disso e estão atuando. Não é à toa que a gente é o segundo lugar no Brasil, num mercado tão competitivo como esse. Quer dizer, Belo Horizonte é o segundo polo de startups. É bom, gente? Exato. Porque esse espírito aí que a gente tem de cachorro vira-lata, nada vale nada, Brasil não vale nada, não é verdade. Nós temos um potencial maravilhoso econômico, né, Roberto? Falta gestão. E o mineiro é mais tímido mesmo, então a gente não sai falando demais, mas o que é produzido aqui é de alta qualidade, com muita capacidade mesmo. A gente vê profissionais assim magníficos. Eu falo que hoje eu perco profissionais para o exterior. A dificuldade nossa é competir com os Estados Unidos, com outros mercados aí, profissionais de engenheiros de software de qualidade, né? E outra coisa, eu sabia também, aqui na BH News, nesse mesmo piso, terceiro andar, metade da BH News para cá e para lá, sabe o que é? É uma aceleradora também, não é? A Raja Valley, né? Ela também faz isso aí, tem um coworking, ele reúne o pessoal aí, né? Tem um café, o Coffees também, que é tudo dentro desse pacote, não é? Isso aí é muito interessante, eu gosto muito, porque eu sou também mentor da Tecmol, que é outra aceleradora, há uns 3 anos e meio aqui em Belo Horizonte, já também crescendo, né? Quer dizer, esse ambiente agora ninguém segura, né, Roberto? Você vê que coworking combina com networking, então eu tenho que estar ligado com essas empresas, com essas entidades. São muitas entidades trabalhando para o bem dessa comunidade. A gente vê o desenvolvimento e não adianta eu virar uma ilha, eu estou trabalhando sozinho. A gente vê várias possibilidades de investimento em conjunto. Então, você aproveitar todo esse conhecimento, toda essa força que eles têm em conjunto é muito melhor. Pois é, agora nós vamos para o intervalo e a pergunta que fica, nós vamos abordar logo no comecinho do último bloco. E aí, mundo globalizado, será que o coworking lá da Séculos, quer dizer, do Banco Semear, funciona 24 horas? E aí, quando a gente está trabalhando aqui, o japonês está dormindo lá no Japão. Você vai saber daqui a pouquinho, até já. Bem, nós chegamos ao último bloco do nosso programa de hoje, conversando sobre um assunto que está em tela em todo o mundo. E Minas tem também a sua posição privilegiada pelo talento mineiro, o segundo polo de startups do Brasil. E conversando hoje com o presidente do Banco Semear, que é do Grupo Séculos aqui de Belo Horizonte, bem mineiro, o Roberto Azevedo. Roberto, estou percebendo também uma coisa interessante, no mundo de hoje, né? É muito quente, né? A gente usa essas roupas europeias, gravata, terno, tudo moda é moda, né? A moda, a gente brinca muito, que moda é tão problemática que de 3 em 3 meses, nas 4 estações, você muda a moda, que ninguém aguenta ficar com aquele tempo todo. Eu estou me referindo que o senhor está sem gravata. É um executivo de banco sem gravata. Tem um motivo estratégico nessa sua postura, jamais descontraída, né? Sem a famosa gravata? Eu sou da área de tecnologia, então eu vim da área de tecnologia. A área de tecnologia normalmente é mais despojada. Não quer dizer que a gente não esteja atento ao cliente e nem seja desrespeitoso com o cliente. Mas estar sem gravata, eu acho que não ofende. É mais ecológico, eu costumo falar, porque não gasta ar-condicionado, né? Então, eu me sinto mais à vontade. Acho que o importante é isso, você se sentir à vontade e ser respeitoso com o outro. Não, o senhor está bem vestido. E a pergunta, ela não é aquela pergunta oca, não. Nós estamos falando aí de tendências de mercado. E o programa é tecnologia e nós trabalhamos em todos esses aspectos. Eu já pensei se eu viria sempre de gravata, se eu poderia vir. Está usando muito, eu tenho notado muito, muito. O ideal é botar uma gravata no bolso, como o senhor falou, que às vezes chego no lugar e tem que colocar, né? Porque às vezes a praxe é social, é uma questão social. Mas eu estou dizendo isso para captar o espírito do que é startup, né? A meninada é solta, eu vi lá os puffs, né, de ter poltrona, tem puffs,
não é verdade? A gente vê um mini campo de golfe, tem um que eu fui, o outro tem um lugar para jogar o basquete pequenininho, só uma área pequenininha, fica lá jogando. Isso é para quê? Para descontrair e também levar aqueles que participam lá criatividade, ou seja, jogar fora da caixa? Essa turma, ou essa geração, né, principalmente a geração que você está falando, ela é bastante conectada. Ela está o tempo inteiro usando as conexões dela, usando 1000 dispositivos para poder falar com várias pessoas. Então, você tem um local onde ela possa abstrair disso, ficar um pouco mais isolada, desculpe, é muito melhor para ela. Então, a gente cria essas áreas de descompressão, que eles chamam, né? Onde eles vão lá e podem relaxar um pouquinho e voltar para o trabalho. E esse pessoal não para, né? Às vezes eles começam num determinado horário e vão até tarde da noite. E agora só me dá o gancho. Eu falei que ia perguntar para ele se lá funciona 24 horas, né? Porque o mundo é globalizado. Aí eu falei, não, 6 horas nós vamos embora. Quer dizer, e quem está no Japão e quem está nos Estados Unidos, que está na Europa hoje, na Europa em torno de 4 horas de fuso horário. Quer dizer, você está aqui às 8 da noite, já está meia-noite lá. Qual é o projeto que o senhor montou nesse sentido? Levou em consideração, igual o senhor tem atrás do senhor aí, ó, um mapa conectado do mundo, né? Quer dizer, com as luzinhas acesas 24 horas, né? O que está sendo feito nesse sentido? É 24 horas lá? A ideia é a gente montou uma estrutura para funcionar 24 horas. Primeiramente, a gente vai ver a demanda, porque depende do mercado. Hoje, trabalhar fora do horário é comum, principalmente quem tem que dividir entre um trabalho que ele esteja já empregado e é uma oportunidade que ele está vendo de um aplicativo ou de uma startup que ele acha interessante, então ele tem um horário noturno para poder fazer isso. A gente quer ver a demanda, ver a resposta do público para poder atuar. Esse público gosta de trabalhar à noite, é onde a gente tem uma tranquilidade e pode concentrar. Mas às vezes ele vai preferir trabalhar em casa ou não, eu quero trabalhar num local onde eu possa compartilhar essa ideia mesmo à noite. Então, a gente vai ver a demanda. Pois é, agora do ponto de vista de financiamento, não é? Só para a gente ter uma ideia, tem o chamado investidor anjo, é o que põe dinheiro em startup. Então, ele põe em 10, uma dá certo. Pelo menos a estatística mostra isso. Esse também, ele pode captar um dinheiro lá no CMA, tem alguma coisa a ver com isso, ou é num segundo momento, não é? Porque desperta curiosidade. Quando fala em banco, vem na cabeça da gente, lógico, é o produto principal que é o dinheiro, o meio circulante, não é? Como é que está essa questão do investimento e de empresas interessadas, né, em aplicativos financeiros, né? Porque a maioria de aplicativos, a maioria não é financeira, ela cuida de entregas e de outros produtos físicos também. Como é que o senhor está preparado? Qual é a sua percepção? A gente quer trabalhar em conjunto. Então, às vezes, para um investidor anjo fazer um investimento sozinho em uma startup, o risco para ele é maior e o custo também é mais alto. Então, a gente vai estar trabalhando em conjunto com vários investidores para viabilizar a demanda de capital que essa startup vai necessitar. Então, é sempre em conjunto. A gente quer usar muito do que o banco já trabalha, da forma como a gente já trabalha, de estar mais próximo desse cliente, de ser mais ágil para responder para o cliente, levar isso para as startups também. Sim, agora já no finalzinho da entrevista, uma pergunta dupla, mas o senhor pode responder, que a gente chama mais condensado também. O senhor já é bom para responder assim mesmo, tem informação na sequência. O que o senhor vê no horizonte, não é? E a mudança que houve onde o investidor anjo, ele pode investir, que ele não fica responsável se a startup não der certo, pelo passivo, ou seja, a parte trabalhista, né? Ele investiu, não deu, fica só o dinheiro dele, vale como experiência. Encerrando o nosso programa. Eu acho que é uma ação muito inteligente do governo. Nós estamos, assim, numa dificuldade de investimento. Hoje, para uma empresa estrangeira investir no Brasil, ela tem muito receio por conta dessa responsabilidade ilimitada que existe. Então, já é o primeiro passo, acho que tem vários passos para serem dados, mas a gente já vê com bons olhos e vê uma luz aí mais forte nesse túnel nosso aí de resultados, né? Muito bem, muito obrigado e vamos lembrar também, não é, que nós temos aqui sempre a harmonização, Roberto, entre um vinho, esse de hoje que foi preparado lá na harmonização com esse livro, o vinho pelo responsável conhecer nessa área, que
que é o Rendel Roberto, lá da Casa Rio Verde. O vinho dessa semana é esse aqui. É um Coisson, ele é Le Vigneron, é um Cabernet Sauvignon e é um vinho francês que você encontra, então, lá na Casa Rio Verde. E o livro, que é também colocado para essa harmonização intelectual, né, sensitiva, é esse livro aqui, Progresso, 10 razões para acreditar no futuro, de Johan Norberg, e é da editora Record, que nos oferece esse livro também, colaborando para que as pessoas tenham esse prazer também de um bom vinho, quem gosta, quem pode, e também harmonizando com o livro. Eu agradeço a sua presença aqui no programa. Obrigado também pela sua audiência e não se esqueça, você pode assistir o programa através da internet também, bhnews.tv.br. Também no meu Facebook, facebook.com/JC Amaral News. E também aí no YouTube. É só você colocar João Carlos Amaral Entrevista. Eu espero você no próximo programa. E lembre-se, só tem um jeito de prever o futuro, é criá-lo agora. Até a próxima. Sistema Fieng, 84 anos apoiando a indústria de Minas.